Boa noite a todos que já estão acompanhando essa live de hoje. Vamos aguardar mais alguns instantes para as demais pessoas conseguirem entrar. Tivemos um atraso aí por conta de todo esse trânsito. Mas logo logo a gente consegue iniciar para falar hoje sobre as alterações de humor mistas, né? O que seria isso? Então, boa noite, Talma, boa noite, Marta, boa noite, Denise, Leonardo, que é enfermeiro que trabalha com psiquiatria, com enfermagem psiquiátrica, né? Onde é que você trabalha mesmo? Em qual região do Brasil, Leonardo? É Bauru, né? Então eu estou aguardando mais alguns instantes. Boa noite, Juliana. Boa noite, Ulisses. Estou aguardando mais alguns instantes para as pessoas conseguirem entrar, que hoje é um dia atípico, né? Por conta do feriado e de tudo mais. E para a gente poder falar sobre o que são as alterações de humor mistas, né? O que seria isso? O que seria uma depressão mista? O que seria uma euforia mista? Então, o Leonardo está dizendo aí que trabalha em Barretos com emergência psiquiátrica. Então, Cláudia, a Cláudia está pedindo para a gente falar sobre distimia, né? Hoje o objetivo da live de hoje, então, é falar sobre o que seriam as alterações de humor mistas. Bom, então agora já temos aí um tempo de espera, já tem bastante gente entrando e eu acho que já dá pra gente começar. Bom, então para começar a falar, o que eu acho importante, então, Deixa eu tirar o áudio aqui. Bom, então eu acho que é importante a gente falar, então, sobre transtornos do humor, né? Dentro dos transtornos do humor, nós temos vários tipos de doença, né? Nós temos as doenças depressivas e nós temos as doenças que têm oscilação de humor, que são chamadas doenças bipolares. Uma coisa importante para a gente definir, quando a gente fala de doenças depressivas e doenças bipolares, a gente tem as formas muito graves e a gente tem formas sutis. As formas muito graves são aquelas formas em que o cérebro se altera e produz um estado de humor em que visivelmente a pessoa estará alterada no seu comportamento. Qualquer pessoa que não conhece o indivíduo vai olhar para aquela pessoa e vai dizer: olha, esta pessoa está deprimida, eu nem conheço ela, não sei o que ela faz, ela não precisou falar nada, mas pelo comportamento,
pelo que eu observo do que ela está fazendo, ela não está bem, ela está lentificada, uma está sem energia, ela está com humor ruim, ela está pensando lentamente. Da mesma maneira, na bipolaridade, quando o indivíduo está numa alteração de humor grave bipolar, que a gente chama de euforia ou mania, não precisa conhecer a pessoa para olhar para aquele comportamento e dizer isso está alterado, isso está completamente diferente do habitual de comportamento de outras pessoas. Essa pessoa está falando rápido, essa pessoa não dorme há 3 dias direto, não prega o olho, essa pessoa está acelerada no que ela diz, essa pessoa pula de assunto para outro e o humor dela está diferente, está um humor alterado, um humor alegre, mas esquisito, um humor desproporcional, um humor que não ressoa com as coisas que estão acontecendo. Ninguém que está rindo, essa pessoa está rindo, tá muito debochada, muito engraçada. Bom, então assim, o que é importante a gente dizer é que essas alterações de humor graves, elas são muito evidentes e muito óbvias. E quando o cérebro se altera gravemente deste jeito, ou seja, naquela depressão que a pessoa fica de cama e naquela euforia que a pessoa é internada em euforia, essas alterações de humor elas são muito graves e a pessoa perde o controle sobre o comportamento. Então, gente que trabalha só com transtornos de humor, a gente costuma dizer que pessoas que têm depressão grave ou que têm euforia, mania grave, são diagnósticos muito fáceis de fazer porque a pessoa fica completamente fora de si. Agora, o que eu acho o que é mais difícil de diagnosticar são alterações de humor mais leves. Por quê? Porque essas alterações de humor, elas se misturam com o dia a dia da pessoa. Elas dão um colorido diferente naquilo que a pessoa está pensando e fazendo, e isso influencia as coisas e as decisões que a pessoa vai tomar, mesmo que a pessoa não saiba disto. E como essas alterações são leves, elas podem às vezes ser crônicas e passarem desapercebidas por anos, de forma que o próprio indivíduo acha que aquele é o jeito dele de ser. Tá? Aí, muitos críticos vão dizer que os psiquiatras então estão transformando comportamentos normais em comportamentos doentes, comportamentos patológicos. Como é que nós vamos diferenciar então essas alterações de humor mais leves, mais sutis, daquilo que é normal do nosso dia a dia? Bom, uma coisa importante é que todo transtorno de humor, ele não é uma vez ou outra, ele é recorrente, ele acontece, volta a acontecer, o cérebro da pessoa se altera e transforma o jeito da pessoa ser de forma crônica, ou seja, não vai ser uma vez na vida da pessoa que a pessoa vai emitir aquele comportamento depressivo ou agitado, se for bipolar. Vai ser cronicamente, ou seja, várias vezes ao longo da vida, vai se perceber que tem aquele basal do que a pessoa é, e em algum momento ou outro ela vai ter comportamentos diferentes em que quem convive com a pessoa vai falar, olha, agora mudou, agora ela está diferente. Bom, isso é uma coisa importante para a gente diferenciar o normal do que é o patológico aí. Outra coisa importante seria o prejuízo que a pessoa tem. Então, alterações de humor que são patológicas, elas, via de regra, trazem algum prejuízo que a própria pessoa identifica ou quem convive com a pessoa identifica. Como que seria isso? Então, assim, a pessoa percebe que o humor dela alterou para baixo e ela não sabe se isso é normal ou se ela está com uma depressãozinha leve. Normalmente, os quadros depressivos leves, para se diferenciar, por exemplo, de um momento ruim da vida, um momento mais triste, um momento mais melancólico da vida, normalmente, quando é depressão, a pessoa tem prejuízo. Ela não se concentra da mesma maneira, ela não tem a mesma agilidade cerebral que ela tinha antes, ela não pensa com a mesma clareza, ela não tem a mesma produtividade, o sono não é o mesmo, a energia não é a mesma, as coisas que ela faz não são as mesmas. Então, todo transtorno de humor tem algum prejuízo para a pessoa ou para quem convive. Quando é do espectro depressivo, a pessoa percebe a alteração de humor e fala, eu não estou bem, eu não sou assim, eu estou mal, eu estou sem energia, meu humor não é o mesmo, eu não estou alegre, não estou fazendo as coisas do jeito que eu fazia.
O grande problema é quando as alterações de humor são do espectro bipolar, ou seja, que tem as oscilações de humor para os dois polos, principalmente o polo para cima. O polo para cima, ele normalmente vem com prejuízo de crítica. O que seria isso? A pessoa se altera no jeito de ser e ela não percebe que está alterada, mas quem convive com ela percebe que ela não está do mesmo jeito. E diz, isto não é o teu normal. E normalmente a pessoa diz, não, este é o meu jeito normal de ser, eu sou assim. Exemplos disso seria, por exemplo, as alterações para cima em que a pessoa tem humor exageradamente aumentado, com aumento de confiança, com aumento de planos, com exagero naquilo que ela começa a fazer, com agitação, e ela começa a atropelar as coisas e ela acha que está tudo bem e ela começa a fazer várias atividades ao mesmo tempo, a gastar mais e acreditar que aquele gasto tem que ser feito, ela fica mais impulsiva e quem está perto fala, calma, você está acelerada, você está dormindo pouco, você está comprando muita coisa, você está começando 3 planos ao mesmo tempo, você não vai conseguir terminar tudo isso, e a pessoa diz, não, eu estou muito bem, agora é o melhor momento da minha vida. Este é um exemplo, óbvio que não é só isso, as alterações do espectro bipolar, mais leves, as hipomanias, elas não são... eu dei um exemplo aqui, mas eu não mostrei como elas acontecem com prejuízos. Né? Porque falando desse jeito parece que assim, a pessoa que está mais animada está com alteração de humor. Mas o que eu quero dizer é que a pessoa pode ter uma alteração de humor para cima que ela não tem crítica. Outro exemplo de alteração de humor para cima que ela não tem crítica é a irritabilidade. Num primeiro momento da irritabilidade, a pessoa não percebe que ela está alterada e ela é tomada de uma grandiosidade que diz, eu estou certo e eu tenho que ser duro, eu tenho que ser agressivo, eu tenho que responder mesmo, eu tenho que comprar essa briga mesmo, e as pessoas em fora falam, não, mas não arruma confusão, é melhor não ter esse tipo de discussão agora e tudo. Naquele momento não adianta tentar pedir para a pessoa parar, porque o estado de humor altera a forma como a pessoa se comporta e ela vai em frente no seu comportamento. Depois que o humor diminui um pouco, aí o pensamento vem, ela cai em si e diz, poxa, eu não devia ter ficado tão irritado assim, não devia ter ficado tão agressivo assim e tudo mais. Então essas alterações de humor para cima, elas são perigosas neste aspecto. A pessoa é tomada por conta deste mergulhado cerebral de neurotransmissores que dão uma certa autoconfiança e a pessoa tem certeza de que ela está correta naquilo que ela está fazendo. Então, no caso, agora eu acho que é importante a gente entrar. Então, por que eu optei por falar sobre estados mistos, estados puros de humor? O que seriam estados puros de humor? Estados puros de humor são estados de humor em que a polaridade ela se oscila só numa direção. Como que seria então uma depressão pura? A pessoa tem uma oscilação de todas as funções do cérebro para baixo. Então, o humor cai para baixo, a energia cai, o pensamento desacelera, o impulso, a vontade de fazer as coisas cai e a motricidade, o movimento cai. Como que seria então uma pessoa deprimida pura? Ela teria um quadro em que ela se sente mal, humor deprimido, sem energia, sem vontade e ela não consegue pensar direito. A cabeça dela fica lentificada, o pensamento fica desacelerado, ela se sente mais emburrecida, entre aspas, e ela fica no estado mais letárgico, mais aéreo. Esse tipo de depressão pura é aquele tipo de depressão melancólica, clássica, onde nós vemos a pessoa, nos achados gregos clássicos, em que a pessoa, os melancólicos ficavam isolados num canto da casa, no escuro, deitados, quietos, sem fazer nada, e não é uma depressão com menos sofrimento, porque ela pensa menos na depressão pura.
O que seria uma depressão mista? Uma depressão mista é uma depressão em que o indivíduo tem muitas áreas do cérebro desligadas, ou seja, para baixo, mas outras áreas do cérebro estão ligadas. Depressões mistas, elas causam mais sofrimento. Por quê? Porque o indivíduo está com o humor para baixo, ele está sem energia e sem vontade. Só que o pensamento está acelerado. Então, o normal de uma depressão pura seria a pessoa estar deprimida, mais lentificada. Quando a pessoa tem uma depressão em que ele está mal, sem energia, mas ele se sente agitado por dentro, ele se sente com pensamento a mil, e o pensamento a mil é pensamento depressivo, que não some da cabeça, que não para, e não desliga a pessoa, e parece que vai enlouquecer a pessoa de tanto sofrimento. E normalmente as depressões mistas não são só com pensamento acelerado, a pessoa tem também, às vezes, aumento de impulso. O que seria aumento de impulso na depressão? O deprimido clássico, puro, ele tem uma depressão em que ele não quer fazer nada, ele sente-se sem impulso, sem vontade para nada. O indivíduo com depressão mista, ele pode ter aumento de impulsividade para fazer coisas deprimido, que vão aliviar a depressão. Um exemplo disso seria um indivíduo deprimido tão agitado que começa a buscar álcool, por exemplo, para desacelerar a depressão, ou começa a gastar para conseguir acalmar aquele sofrimento depressivo, ou começa, por exemplo, a ter aumento de impulso sexual, mesmo mal deprimido. Então, tudo isso que eu falei não é normal no deprimido clássico, no deprimido puro. O deprimido puro, ele não tem aumento de vontade de sexo, de masturbação, de pensar em sexo, de libido. Ele não tem aumento de vontade de beber, ele não tem aumento de vontade de gastar, ele não tem aumento de vontade de jogar. Então, toda vez que a gente encontra um deprimido com muita agitação, muito pensamento, que a cabeça não para, que está com aumento de libido mesmo mal, a pessoa está mal, a pessoa está deprimida e com a libido aumentada, nós estamos tratando de uma depressão mista. Tá? Qual é o grande perigo de uma depressão mista? Toda depressão mista, ela tem mais energia. Certo? São depressões mais agitadas, depressões que incomodam mais, depressões que dão mais desespero, depressões que levam a mais internação, a mais uso de calmantes, Rivotril, benzodiazepínicos, clonazepam, diazepam, remédios para acalmar, fumar mais para conseguir desacelerar a depressão, beber mais para desacelerar a depressão. A pessoa não consegue muitas vezes desacelerar a cabeça, então ela tende a ter dificuldade para dormir, ou se ela dorme, o sono que ela tem é um sono mais agitado, então ela acorda várias vezes durante a noite. E normalmente é diferente da insônia normal, porque esse agitado, a pessoa ela não consegue, ela sente que a energia, que ela está acelerada e ela não consegue desligar durante a noite. E ela precisa usar mais remédios para conseguir dormir. Chega ao ponto de eu já ter visto pacientes em que nós temos que usar doses altíssimas de medicamentos muito sedativos. Eu estou inclusive com um paciente neste quadro de depressão mista, um dos quadros mais graves que eu já vi, vai ter que fazer o eletroconvulsoterapia, o antigo eletrochoque, porque ele está com 4 estabilizadores de humor e a pessoa não dorme. Tá? Então você vê uma pessoa trincada durante a noite, com a cabeça ligada, e que você usa estabilizadores de humor que seriam ultra sedativos, por exemplo, a quetiapina, 25, 50, 100 miligramas é um remédio bem sedativo, a pessoa está usando 1000 miligramas e não dorme. É uma depressão mista gravíssima e mostra que tem um cérebro deprimido, mas altamente ligado, altamente agitado, o que seria o contrário que nós esperaríamos numa depressão pura.
Normalmente a pessoa, quando está numa depressão mista, ela pensa mais negativo. Qual é o resultado desta equação? Pensar em coisas extremamente destrutivas para si. Por exemplo, pensar em suicídio e pensar sem parar em suicídio, ou em forma de se matar, ou em querer estar morto, ou pensar em uma maneira de aliviar o sofrimento. E uma maneira que pode acontecer neste ínterim é a prática da automutilação como forma de lidar com esta agitação mental que tira a pessoa do eixo, e ela busca muitas vezes a automutilação como uma forma de lidar com esses quadros deprimidos, extremamente agitados. Normalmente nós não vemos automutilação em idosos, nem em adultos. Por que nós não vemos automutilação em idosos e em adultos? E por que nós não vemos, nós vemos menos suicídio em idosos e em adultos mais velhos? Porque os quadros mistos eles são mais comuns em pessoas mais jovens, em crianças, em adolescentes, em adultos jovens. Então, quanto mais precoce a depressão, mais a chance dela ser agitada, dela ser mista. Então, mais a chance de ela ser uma depressão que causa mais sofrimento. E é por isso que nós vemos em crianças e adolescentes mais automutilação. E não vemos automutilação em idosos. Por isso que nós vemos mais tentativas de suicídio em adolescentes e adultos jovens. Não é que são imaturos, ou que têm transtorno de personalidade, ou que são difíceis, ou que estão querendo chamar atenção. Os quadros depressivos nessas faixas etárias, eles são quadros graves e com mais sofrimento. E a pessoa, quando está em sofrimento, ela vai buscar uma forma de se aliviar. E vai ser através de automutilação, de tentativas de suicídio. E aí são várias as maneiras em que o indivíduo pode recorrer às práticas para tentar aliviar esse sofrimento. O uso de álcool, uso de outras drogas também, eu falei do álcool aqui e acabei não falando, mas uso de outras drogas que desaceleram o cérebro também. Então, uso de canabinoides, maconha, uso de outros tipos de drogas também podem levar a isso. Tá? Então, é muito importante nós falarmos sobre os estados de humor mistos, porque os estados de humor mistos eles são muito frequentes no adolescente, e depressão é muito frequente no adolescente, e automutilação é muito frequente no adolescente, e uso de drogas no indivíduo deprimido é muito frequente no adolescente. Comportamentos sexuais aumentados em vigência de depressão são comuns no adolescente. Podemos estar diante de quadros mistos, de depressões mistas, depressões agitadas. Outro quadro muito comum que tem depressão agitada é o transtorno de personalidade borderline. O transtorno de personalidade borderline, ele é um transtorno de personalidade, mas é um quadro psiquiátrico que ainda está em desenvolvimento. Por quê? As características dos sintomas apresentados por um indivíduo borderline, eles misturam nos critérios atuais muitos sintomas que são sintomas de humor. Tá? Então, assim, é muito difícil você atender um indivíduo com transtorno borderline de personalidade, no qual essa pessoa nunca tem apresentado na sua vida quadros depressivos ou quadros irritados agressivos. Tá? Então, a nosologia, a ciência que estuda esses transtornos atualmente, ela ainda está frágil, ela não foi bem definida, e ela mistura muitos sintomas de humor. Os sintomas mais clássicos da personalidade mesmo do borderline, eu diria que dos sintomas que tem lá nos manuais, são 3 só. Dos 9, dei uma aula recentemente, por isso que eu lembrei disso. E dos 9 sintomas em que nós encontramos, assim, os 6 são de humor. Então tá falando lá vazio crônico, tá falando lá irritabilidade, tá falando lá em tentativas de suicídio, em explosões de raiva, isso tudo é humor. Então isso aí
nós não estamos falando isso não pode ser só transtorno de personalidade, porque isso mistura com os transtornos de humor. Quais seriam então os sintomas mais clássicos, que seriam mais mesmo do core, né, da raiz da personalidade borderline? São o primeiro, o segundo e o último. O primeiro, que diz que o indivíduo com transtorno de personalidade borderline ele tem dificuldade no vínculo com outras pessoas. O que seria isso? Dificuldade de confiar no outro. Tá? E a partir do momento em que esse vínculo ele tem dificuldade de ser estabelecida, ele é frágil, ou seja, ele rompe muito fácil, e pode acontecer também um vínculo patológico, ou seja, um vínculo onde ele é muito excessivo e a pessoa ela tem dificuldade de lidar com o afastamento. O que seria isso? Quando a gente se vincula com alguém, a gente casa com alguém, a gente se envolve emocionalmente com alguém, nós estamos junto dessa pessoa, mas a pessoa sai para trabalhar, essa pessoa tem a vida dela, essa pessoa tem os amigos dela, tem as coisas que ela gosta de fazer. No transtorno de personalidade borderline, existe uma dificuldade de fazer esse afastamento. E normalmente existe um excesso de relação com o outro. Esse é o primeiro critério. O segundo é uma dificuldade também no vínculo, em que a pessoa ela gosta da pessoa, ela valoriza muito o outro indivíduo, mas ela não sabe lidar com frustrações em relação a este outro indivíduo. O que seria isso? Esta outra pessoa, ela tem defeitos, ela vai fazer coisas que a gente não gosta, e o indivíduo com transtorno de personalidade borderline não vai saber lidar com isso e vai, diante dessas frustrações, esses defeitos do outro, a partir de agora já não serve mais. Então, aquela pessoa que era o top da lista dos amigos do indivíduo borderline, ela passa a ser o último. Então, eu não gosto mais dessa pessoa. Então, a pessoa tem essa dificuldade de vincular. E a gente não pode, e a pessoa tem que trabalhar, é um transtorno que precisa muito do trabalho do psicoterapeuta, do psicólogo. Por quê? Porque nós temos que saber que as pessoas com as quais nós relacionamos, elas vão nos decepcionar, e mesmo assim elas têm qualidades, e nós temos que continuar gostando dessas pessoas com base nas qualidades e nos defeitos, faz parte das relações humanas. Então, esses dois primeiros critérios, borderline, e o último, que é a pessoa ter algumas alterações cerebrais em que ela tem quadros dissociativos, ou seja, ela tem crises onde ela não lembra o que aconteceu, ela desmaia e ela passa mal e ela não lembra. Essas crises fazem com que ela não lembre onde ela estava,